Por enquanto, a gente vai falar de esporte, né? Hoje teve treino da equipe Sub-17 do Grêmio Prudente. A gente está acompanhando os carcarazinhos que vão enfrentar o time do São José nas oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria. O Tílio vai trazer os detalhes para a gente. O 17 que está empolgando muito, tanto as famílias que estão muito envolvidas, os torcedores do Grêmio Prudente e também a diretoria, com a promessa de revelar muitos jogadores ali. A gente está acompanhando bons nomes nesse time, né, Tílio? É verdade, Murilo. Boa tarde a você e a todos. A gente está acompanhando esse Sub-17 que está fazendo bonito no Campeonato Paulista da categoria. Só para vocês terem uma noção, já eu vou até detalhar melhor isso. 84 times iniciaram a disputa e só temos agora 16. Então o Grêmio Prudente está entre os 16 melhores da categoria. Hoje o time se preparou no Prudentão para essa partida de ida das oitavas de final. O jogo vai ser longe daqui, vai ser lá em São José dos Campos, no sábado às 11 da manhã. Então os carcarazinhos vão ter uma viagem longa pela frente de mais de 600 quilômetros para enfrentar aquele São José que já deu dor de cabeça para o profissional do Grêmio Prudente em outros momentos. Quem sabe agora na base o Carcará tenha um resultado diferente, um sucesso diferente. É o que a gente espera. Então, primeiro jogo das oitavas de final do Paulista Sub-17 neste sábado, 11 da manhã, lá em São José dos Campos. No dia 11 de outubro, os times vão voltar a se enfrentar no Prudentão e quem sabe o Grêmio Prudente aí se colocando entre os 8 melhores do Paulista Sub-17 seria maravilhoso. Mas já o que o time fez até aqui, a gente tem que falar e falar muito bem, porque olha só, foram 22 jogos até o momento, 17 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O time jogou 22 vezes e só não venceu 5 jogos dos 22 que fez. Tem um aproveitamento de aproximadamente 80% dos pontos. Ao longo da campanha, venceu o Palmeiras em Guarulhos. Até agora, o Paulista Sub-17 teve 3 fases, todas elas de grupos, e então vai ter início nessa quarta fase o mata-mata. 53 gols marcados e 20 sofridos. Vocês estão conferindo aí um pouquinho mais dessa preparação de hoje de manhã no Prudentão, onde o profissional treina, a base também tendo essa oportunidade. Afinal, vai ser nesse local o jogo de volta contra o São José. A gente bateu um papo com o pessoal por lá também a respeito dessa preparação, desse campeonato que eles têm feito. Você confere esse bate-papo agora. É um trabalho muito bom, né? Desde sempre, né? Desde o começo do ano a gente vem trabalhando muito forte. E a semana é muito importante, né? É um jogo difícil, muito importante também para a gente poder avançar de fase, primeiro jogo lá, né? Então a gente vem trabalhando com muita seriedade, muita concentração para chegar no sábado e fazer um bom jogo. A equipe dos caras é bem qualificada, boa. Fiquei vendo o vídeo lá, os caras são bons, mas a nossa equipe é melhor, tenho certeza que a gente vai buscar os 80 minutos lá bem feito e trazer para decidir aqui. A gente tá concentrado o tempo todo, né? Uma das nossas marcas é a coragem que a gente tem, a atitude nos jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Sabemos que vai ser um compromisso muito difícil, né? É uma equipe também que joga muito bem em seus domínios, né? Como você disse. Mas estamos preparados, a semana tem sido boa até aqui, acreditamos que vamos lá no sábado fazer um bom jogo e trazer um bom resultado. Conseguimos focar bastante, né, diretamente na equipe do São José, né, uma equipe que constrói muito bem desde lá de trás. Então o objetivo é, mesmo fora de casa, sabendo que são 2 jogos, nós vamos para marcar em cima, né. Muito importante, né, o Grêmio tão pouco tempo que tem feito um trabalho de base, nos anos aí vem galgando, né, sempre chegando mais longe dentro da competição. E esse ano o 17 chega um mata-mata. Eu acho que é muito importante para o Grêmio, porque é uma equipe jovem, né? E já o trabalho aí tendo resultado. Além da importância da formação, dentro da competição, que é o Campeonato Paulista, que é uma competição difícil, a gente sempre fala para os atletas, quanto mais longe você chegar na competição, você vai estar sendo visto, né? E isso para o clube é interessante, porque eu acho que aumenta, né, a questão da vitrine. E o Maricá falando, o time deles é qualificado, mas o nosso é melhor. O nosso é melhor, tem que acreditar e... Tem porquê, né, Tílio? É uma campanha muito bem construída que leva a essa possibilidade real de estar entre os 8. Mas é claro que o São José a gente já viu no profissional, a gente sabe que na base também é muito forte. Sim. Mas é aquela sensação de que sim, dá para estar ali entre os 8 e com bons nomes, né? A gente, claro, o Maricá, inclusive, fez gol já pelo profissional, né? Mas tem muitos bons jogadores nessa equipe que com certeza vão abastecer o Sub-20
e, inclusive, o profissional, esse trabalho de base é fundamental, Tílio. Sim, com certeza. A gente falou do Maricá, ele fez 12 gols neste Paulista Sub-17, é o artilheiro do Grêmio Prudente. Então, dos 53 gols marcados pela equipe, ele foi o responsável por 12. Então, são vários nomes. A gente destaca o Maricá porque a gente viu ele no profissional, marcou gol, ficou com esse gostinho de quero mais do Maricá ali no profissional. Você pode ter esse gostinho de quero mais vendo essa partida da base, conferindo no sábado que vem o jogo aqui no Prudentão. A gente traz nessa tela os 16 times que seguem na competição, então o Grêmio Prudente neste seleto grupo, que tem Palmeiras, tem Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Ponte Preta, Guarani, aqueles times que vocês já estão acostumados, né? E aí aparecem outros também, o Juventus, da Moca, o Novo Horizontino, o Ibrachina, que faz um trabalho forte na base, o São José, o Grêmio Prudente, alguns outros times mais focados em trabalhos na base, o Brasilis, que é lá de Águas de Lindóia, o I9, que é de Ribeirão Preto, Terceiro Milênio, o Massaf e também o Esfera. Então, o Grêmio Prudente, nesse seleto grupo, 84 times iniciaram a disputa, 16 seguem vivos na busca aí pelo título. Interessante também de poder acompanhar o Paulista Sub-17 é que, como o presidente do Grêmio, André Garcia, já disse para a gente que o Grêmio está tentando trazer a Copinha para cá no ano que vem, ser uma das sedes, então há uma chance real disso. A gente pode ver vários nomes do Sub-17 integrando o time da Copinha se o Grêmio de fato participar, né? A Copinha aí tem até um limite maior de idade, o pessoal ali de 18, 19 anos pode jogar a Copinha, mas a gente pode ver vários nomes, quem sabe na Copa São Paulo com o Grêmio participando, que estão jogando atualmente as oitavas de final aí do Paulista Sub-17. É mais uma motivação para essa galera e para todo mundo que acompanha essa base do Grêmio Prudente. Poder ter a Copinha aqui de volta, sem dúvida, vai ser importantíssimo e a gente está torcendo para que isso se concretize, né, Tílio? Tomara que dê muito certo, né? Ainda depende de algumas questões, as tratativas do Grêmio, envolve prefeitura, envolve Federação Paulista, né? Não é tão simples assim, porque são muitos gastos para você acolher as equipes que vêm de fora, né? Os grupos aí são 4 times, normalmente o dono ali da sede e mais 3 times de fora. Então, não é uma questão simples, mas há uma vontade do Grêmio Prudente, pelo que o André Garcia falou, uma movimentação nesse sentido. E acredito que vai dar certo, viu? Eu estou otimista quanto a isso. Eu gostei, porque na coletiva, o presidente André Garcia, ele colocou um adjetivo sobre a possibilidade. Ele não falou assim, tem uma possibilidade. Ele falou, tem uma grande possibilidade. E isso, claro, a gente lê como está muito perto disso, ou seja, que existem as vontades, e aí é fazer as adequações. Mas tomara que ano que vem a gente tenha a Copinha por aqui. Ainda falando de futebol, Tílio, a gente teve o início de uma rodada para os paulistas ontem no Brasileirão e acho que aqui tem que destacar um Palmeiras avassalador, mas também um Corinthians bravo com a arbitragem, né? Teve de tudo isso ontem na rodada, viu, Murilo? O Corinthians reclamando de um pênalti marcado para o Internacional, que mudou o cenário da partida, o placar, o Corinthians estava vencendo até a reta final, ficou 1-1 esse jogo lá no Rio Grande do Sul. O Palmeiras fez os 3 gols ali antes dos 30 minutos do primeiro tempo, depois administrou, ganhou do Vasco e o Santos ficou no 1-1 com o Grêmio. O Santos segue a sua luta aí para tentar ficar longe da zona de rebaixamento. E hoje, às 7h30 da noite, tem o São Paulo, que está naquele momento turbulento de eliminação de Libertadores, também de derrota para o Ceará no Brasileirão, agora enfrenta o Fortaleza fora de casa, o Fortaleza tentando se recuperar no campeonato, sair ali da zona de rebaixamento. Vamos ficar de olho nesse jogo aí, que promete ser bem agitado. Daqui a pouquinho tem mais esporte, né, Tílio? Daqui a pouco tem atletismo por aqui, eu volto já já então. Até daqui a pouco. E a gente volta a falar de esporte, voltamos a falar também sobre base, mas só que agora não do futebol, mas sim do atletismo, né, Tílio? E que história, hein? Cara, história sensacional que a gente vai ter o prazer de contar aqui para vocês. Boa tarde para quem está chegando agora com a gente. Impressionante de onde muitas vezes nascem os talentos no esporte, de lugares que a gente menos imagina, mas quando há talento e há também aqueles profissionais que acreditam nos jovens, tudo dá certo, as coisas vão acontecendo. E essa história que vocês vão ter o prazer de conhecer agora vem lá do Pontal do Paranapanema.
O lote 90 do assentamento Santa Zélia, em Teodoro Sampaio, é a casa e o refúgio desta adolescente de 14 anos, a Sara. Por aqui, a vida no campo se divide em cavalgar e brincar com os seus cachorros, companheiros inseparáveis. E olha que não são poucos, não. O que eu mais gosto de fazer é andar de cavalo. E os cachorrinhos? Eu acompanhei desde quando eles nasceram. Quando eu vi eles, eu me emocionei, comecei a chorar quando eu vi eles. Eles já vão completar 4 meses. E quantos tem? Tem 5 pequenininhos e 3 grandão. Mas há 3 anos, o rumo da vida dela mudou e o foco se tornou o esporte. Ela tem 1,81 m de altura e de muita força. A Sara é atleta de arremesso de peso e na casa dela ela guarda várias de suas conquistas. Medalhas que são colecionadas com muito carinho. Olha, no atletismo, eu comecei porque assim que a gente vai para de manhã na escola, tem os jogos escolares, né? Aí eu fui nos jogos escolares, a professora falou, você pode escolher 3 modalidades. Na época eu podia 3, hoje em dia pode só 2, por escola, né? Falei, sei lá, vou fazer corrida, esse tal de arremesso de peso e salto em distância. Fui lá, fiz arremesso de peso, ganhei primeiro, com a marca de 8 metros. Aí, na corrida, ganhei primeiro e em salto em distância, ganhei segundo. Os treinos da Sara são aqui na estrada de terra, bem frente ao sítio do pai dela. Tudo muito improvisado, mas mesmo sem tanta tecnologia, ela tem conquistado bons resultados. A última competição foi em Praia Grande, em julho deste ano, onde ela conquistou o 2º lugar com uma marca de 11 metros e 28 centímetros. Nessas imagens, o desempenho da Baixada Santista. Conquista que levou a adolescente a realizar um sonho, o de representar o estado de São Paulo na etapa nacional dos Jogos Escolares em Minas Gerais. E a expectativa está grande para esta competição. Aí eu fiquei toda feliz, agora eu vou para Minas Gerais. A expectativa é treinar muito e conseguir pegar um pódio. E tanta determinação assim vem do pai da Sara, como ela mesma diz. Hoje, produtor rural, mas já enfrentou bois bravos em rodeios. Coragem que ele se orgulha em ver na filha também. Nós fica torcendo por ela, né? Que ela sempre decidiu de ser atleta e ela gosta muito, estuda bastante. Foi uma oportunidade na vida dela, né? Porque uns lutam muito para ter uma oportunidade. A oportunidade chegou. Ela abraçou e está por aí afora. Meio mundo de gente torce para esse mundão aí, torce por ela. Por enquanto, ela diz que não quer pensar no futuro e sim viver o presente. Que para ela tem se apresentado com muitas oportunidades. Mas a Sara teme que lá na frente tenha que escolher entre o esporte e ser veterinária. Do agro eu queria ser veterinária, né? Ou então agrônoma. Na parte do esporte tem como eu ser professora de educação física. Ou então ser atleta brasileira, né? Representar o Brasil, se Deus quiser. Representar o Brasil nas Olimpíadas, olha que tudo. Seja qual for o caminho percorrido, ela vai ter sempre este refúgio para voltar, se recarregar e ficar cada vez mais forte para superar os seus obstáculos. Que demais, hein, Murilão? Que história, né, Tílio? Sensacional. A gente fica imaginando, quando eu vejo uma história assim, Tílio, como seria se tivesse um investimento pesado na revelação de atletas, em buscar essas crianças e adolescentes em cada escola, em cada cantinho do município, de cada município fazer esse trabalho, poder dar a oportunidade de conhecer modalidades, porque o atletismo muitas vezes a criança nem imagina que pode ser um atleta, né, de um arremesso de peso, dardo, quantas modalidades que precisam de tão pouco de investimento, né? A gente viu ali, é o peso. É o peso, né? Exatamente. E o quanto ela está crescendo representando o Estado. Então, como seria bonito ver isso, né? Quantos talentos, muitas vezes, sequer são descobertos. Então, é importante que essa história sirva também de incentivo para que haja um investimento maior no esporte, né, Tília? Com toda certeza. A Sara vai nos representar na maior competição escolar do país. Vem aí a etapa nacional dos Jogos Escolares, então, em Uberlândia, Minas Gerais, mais de 10 mil participantes e ela, de Teodoro Sampaio, representando o Oeste Paulista. Mais do que representar, né, a vivência, a possibilidade de ser reconhecida, como valoriza
a criança e o jovem poder participar do esporte, tudo que o esporte ensina. Que ela possa ter muito sucesso por lá, e pensando não só em medalha, mas em todo esse crescimento que com certeza ela vai ter, poder viajar, poder conhecer outras pessoas. Grande intercâmbio, né? Vai ser bem bacana para ela, que experiência. É legal demais. Tilhô, obrigado por hoje. Valeu, gente. Até uma próxima. Valeu.